A mensagem, então, é no Salmo de 133. Quero convidar todos, mesmo assentados como estão, vamos ficar de pé, em reverência à palavra do Senhor. Vamos juntos ler este belíssimo salmo que fala aí da excelência da união fraternal, né? Que é o título aí da Sociedade Bíblica do Brasil, que é um cântico de romagem de Davi. Vamos juntos, Salmo de número 133, vamos lá? Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, o qual desce para a barba de Arão e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém. Pode sentar, querido irmão. Vamos orar mais uma vez. Deus bendito, Deus de toda majestade, Deus de toda glória, estamos aqui neste culto público para a glória do Teu santo nome, Senhor. Teu povo aqui reunido te adora porque reconhecemos a Tua majestade e a Tua grandeza. Nós já lemos textos da palavra, oramos, confessamos nossos pecados, devolvemos os nossos bens a Ti, nossos dízimos e ofertas, cantamos louvores ao Teu nome, mas agora somos sedentos pela Tua palavra. Todavia, cada um de nós aqui, a começar comigo, somos carentes do agir do Espírito Santo. Por isso, Pai bendito, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito venha nos ajudar. Ajuda aquele que fala e ajuda aqueles que ouvem, porque confessamos que somos débeis, lerdos, mas confiamos no Teu poder. Confiamos que a Tua palavra por si só é poderosa. E confiamos que o mesmo Espírito Santo que inspirou essa palavra vai agora iluminar o nosso coração, para que possamos sair daqui edificados para a glória do Teu santo nome. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Então, quando a gente fala de comunhão, a gente tem que pensar numa coisa que é boa, numa coisa que é deliciosa, né? E esse salmo, em espetacular, em preferencial, ele é importante para falarmos exatamente sobre o relacionamento no corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. E esse salmo aqui, ele vai deixar evidente para nós que a comunhão é plano, é projeto de Deus para o povo do Senhor. E isso sempre foi assim. Este salmo aqui, ele é reconhecido como parte daqueles salmos de romagem ou cânticos de procissão que o povo de Israel usavam quando eles se ajuntavam em cidades diferentes, territórios diferentes ali da Palestina e se uniam, como diz o versículo aí, unidos como irmãos, eles se ajuntavam para irem com grandes caminhadas, grandes procissão, em romagem mesmo, para a cidade de Jerusalém, para louvar o Senhor. E o povo, quando se juntava, eles acreditavam que Deus, naquele caminho que às vezes demorava meses, que Deus ia proteger o povo enquanto o povo estivesse unido naquela romagem, naquela romaria até Jerusalém. Eles confiavam que Deus ia proteger daqueles inimigos da época que sempre existiam, toda a vida existiu, né? No entanto, é sempre bom lembrarmos, irmãos, e esse é o ponto que eu quero chamar a sua atenção, que o povo de Israel nem sempre viveu unidos entre os irmãos. Pois o passado do povo de Deus, o histórico do povo de Israel condena esse povo. Vamos fazer aqui uma pequena retrospectiva da Bíblia, né? Em Gênesis, nós vemos lá 10 irmãos vendendo um irmão para ser escravo. Percebe? Nem sempre o povo de Deus viveu unido entre os irmãos. Quando você pula para o livro de Êxodo, o que você encontra? Encontra um povo, mesmo depois de ver os sinais e as maravilhas operados no Egito, você vê um povo murmurando contra Moisés. Nem sempre o povo viveu unido entre os irmãos.
Você pula a leitura para Josué, e aí você vê ali aqueles embates para conquistar a terra de Canaã. Há, sim, uma certa união, mas quando você começa a ler o livro de Juízes, pronto, tem um momento escabroso novamente. Quem não se lembra daquele episódio lá no capítulo 12 de Juízes, quando a tribo de Efraim eram assassinados quando não conseguiam falar Shibolete. Aí quando eles iam falar, eles falavam Sibolete, e os irmãos vinham e matavam os próprios irmãos, porque não sabiam exprimir uma palavra. Percebe? Nem sempre a história do povo de Deus aponta que o povo de Deus viveu unidos entre os irmãos. Você continua a leitura bíblica, você pula lá para 1 e 2 Samuel, nós temos então a transição daquele momento tribal para a dinastia. Deus então levanta o rei Saul. Muito embora Saul foi lá um ótimo rei, um bom rei, ele não se manteve tão bom assim, a ponto de Deus tirar o seu reinado e passá-lo para o rei Davi. Então você percebe que nem sempre o povo viveu unido entre os irmãos. Com a morte de Saul, nós lemos aqui Samuel, né, no início da liturgia, com a morte de Saul, houve guerra civil dentro da nação de Israel, porque aquelas brigas políticas que a gente sempre vive, né? Uma parte de Israel, 10 tribos, queriam que o filho de Saul, Isbosete, reinasse sobre Israel, e outra parte queriam, no caso o povo de Judá, né, queriam que o filho de Jessé, que é Davi, reinasse sobre Israel. Houve conflito, e se você percebeu a leitura lá, foram 7 anos de briga entre irmãos, até que Davi venceu ali todas as batalhas. Davi, ele é então coroado rei sobre todo Israel, e aí então o rei Davi, ele consegue expandir o reino cresce muito com Davi, ele faz prosperar a nação, ele concentra a adoração em Jerusalém, porque antes, lá em Juízes, o povo adorava onde queria. Davi concentra tudo em Jerusalém. Davi constrói o templo, prepara para construir o templo para o seu filho Salomão. E agora Davi vê a nação unida e em paz, e indo para Jerusalém adorar. Aí então ele para e fala assim: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. E é isso mesmo. Pensa na nossa vida de conflitos, de brigas, e aí quando chega no domingo, a gente está aqui e canta corpo e família, né? Tem gente que nem gosta, mas aqui é lugar de corpo e família. Apesar das brigas, das confusões, aqui é o local onde nós podemos dizer: como é bom e agradável viverem unidos irmãos. Porque Davi entende que a comunhão, ela é projeto de Deus para o bem do seu povo. É isso que eu quero chamar a sua atenção essa noite. Eu quero destacar aqui nesse texto 3 realidades sobre a comunhão que esse ano de 2022, como igreja, nós precisamos pôr em exercício aqui, tanto na igreja 207, qualquer igreja do Senhor. E a primeira realidade é essa mesmo, que está no verso número 1 aí, que é agradável viverem unidos os irmãos. Agora, é agradável viver unidos os irmãos. E um detalhe aqui nesse verso, é para adoração. Por que eu estou falando isso? Após um longo período de conflitos, que eu comentei aqui, batalha entre os irmãos, agora Davi olha o povo ali, unido para ir para Jerusalém adorar. Aí ele diz: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Antes era desagradável. Os irmãos, o povo de Deus, brigavam e matavam uns aos outros. Lembra que eu falei? Por causa de política. Uma brigaiada para saber quem ia ser o presidente da nação, o rei da nação. Povo de Deus brigando por causa de política. Isso era horrível. Agora não. Agora Davi olha e diz que é agradável viver unidos os irmãos, porque juntos aqui o povo está em paz.
Eles não estão brigando mais por causa de partido. Não quer saber se é o filho de Jessé ou se é o filho de Saul que vai reinar. Eles agora entendem que com Davi tem paz. Então eles entendem que agora, junto com Davi, é bom e agradável viver unidos os irmãos. Porque também eles não estão adorando em qualquer lugar. Eles estão adorando juntos. Lembra que eu comentei que na Palestina ali, na terra mesmo de Israel, o povo adorava em um monte de lugar? Lembra que foi essa discussão com Jesus e a mulher samaritana, lá no Novo Testamento? Porque isso foi uma constante na história do povo. Agora não. Juntos aqui, nós temos paz. Juntos aqui, é bom, é agradável, porque nós estamos juntos adorando o Senhor. Antes o povo se dividia, sacrificava a outros deuses, a bezerros de outros. Agora não. Agora o povo está indo lá para Jerusalém participar dos sacramentos da circuncisão e da Páscoa, como nós vamos fazer aqui hoje, participar da ceia do Senhor. Irmãos, e é muito triste, irmãos, quando nós não vemos o povo de Deus unido em comunhão. Eu estou dizendo aqui que é agradável a Deus viver unidos os irmãos, e a coisa mais desagradável é ver briga interna dentro da igreja. Não estou falando lá fora, não, porque o povo lá se pega mesmo com política, se pega lá em família, isso é quase que natural e normal, mas no nosso meio não deveria ser. Muito embora, por causa do nosso estado de queda, nós também brigamos aqui dentro, brigamos até por causa de política, ainda mais esse ano, hein? Esse ano onde tudo está polarizado, e aí a gente tem que pensar que aqui não é lugar para brigar sobre política. Muito embora eu não entendo crente votar em partidos que não defendem a virtude da fé cristã. Isso não é o caso, não é para nós. Está vendo? Política não é lugar para isso. Aqui não é lugar para ficarmos brigando com questões partidárias. Nós brigamos também dentro das nossas casas. Nós brigamos com a nossa mulher, com o nosso marido. Perceba que isso é desagradável. Que vivemos um povo sempre briguento, desunido, reclamão. Não dá. E quando você está aqui dentro, as próprias brigas internas, as próprias reclamações internas, estressam quem está na frente da liderança do povo, porque ninguém aguenta um povo chato, um povo reclamão, um povo murmurante, como era com Moisés lá. Ninguém aguenta. Para Davi e para nós agora, e para 2022, agradável é que os irmãos vivam em união. Porque a comunhão é projeto de Deus para o bem do seu povo. Principalmente, irmãos, quando você sai da sua casa para vir aqui adorar o Senhor. Lembra? O povo saía das suas terras para ir para Jerusalém adorar o Senhor. Então aqui não é lugar de briga. Aqui é lugar para juntos amarmos uns aos outros, compartilhar da comunhão, participar do pão da ceia e do vinho da ceia. Comunhão. Lugar de comunhão é aqui na casa do Senhor. Exatamente porque quando estamos juntos, adorando o Senhor, isso que é agradável. É agradável uns para os outros e é agradável também para Deus. Porque a comunhão, ela é projeto de Deus para o bem do povo de Deus. E a primeira realidade é que nós devemos viver de forma agradável. Ninguém gosta de ficar num lugar que é desagradável. Lugar bom é quando tudo aqui é agradável e tudo aqui se redunda em glória para o nosso Deus. Mas eu quero destacar aqui uma outra situação aqui, uma outra realidade sobre a comunhão. Verso número 2. É que a comunhão, esse projeto de Deus, é também um projeto de santidade. A realidade aqui é que é santo ao Senhor viver unidos os irmãos. Olha aí, verso 2. O verso 2 descreve que o viverem unidos os irmãos deve ser como é que está aí? Vamos juntos?
óleo sobre a qual desce e desce agora de suas vestes. Isso aqui, se você é um bom leitor da Bíblia, é uma referência à consagração de uns ofícios mais importantes do Antigo Testamento, que é o ofício do sacerdote, que é o ofício sacerdotal. O verso 2 mostra aqui que aquele momento era um momento de solenidade. Então, o povo se ajuntava para ver exatamente, em culto, como a gente vai fazer aqui, né? O momento de posse, né? Da posse. Então, o momento da consagração ali do sacerdote. E o verso 2 descreve que o viverem unidos os irmãos deve ser, olha aí, como óleo precioso. Este óleo, ele era precioso por causa da sua função, que era de separar ou de ungir coisas ou pessoas, e aí, para o serviço de Deus. E aí eu gosto sempre de fazer uma analogia com aquelas cadeiras de bar, que geralmente você vê aí, aquelas mesas de ferro, quatro cadeiras, já viram? Muita igreja tem, nas suas igrejas, não tem? Mas muito bar também tem, aquele mesmo tipo de cadeira. Mas as cadeiras que a igreja tiver, como na central tem um monte, não vai ser emprestada para ninguém levar para um bar tomar cerveja, vai. Por quê? Porque foi comprada. Esse microfone, esse púlpito, essa mesa, esses móveis aqui, não vai ser pegado aqui para emprestar para qualquer coisa, porque eles foram comprados separados para o serviço do Senhor. E este óleo aqui, é dito que ele é precioso, porque ele tem essa função de separar coisas ou pessoas para o serviço de Deus. Este óleo é precioso também, porque conforme lá em Êxodo, capítulo 30, a partir do verso 22, havia uma receita para a composição deste óleo, que esse óleo também ele era aromático, e os componentes da receita eram raros e eram caros. Não era qualquer um que comprava os ingredientes do óleo, não. E esse óleo, ele é chamado então de precioso. Não era um óleo barato, no sentido também que esse óleo aqui, ele era precioso porque ele era delicioso. Por que ele era delicioso? Ele era delicioso porque era um perito que o fazia. Então, a arte era a arte, como diz lá em Êxodo, de arte de perfumista. Ou seja, era contratado um profissional para fazer o óleo de maneira que fosse algo precioso. Portanto, irmãos, viverem unidos irmãos para Deus é como óleo precioso, porque é na comunhão, na comunhão, juntos aqui, é que nós fomos ungidos e separados para estarmos aqui, para adorar o Senhor. O viver unidos irmãos é como esse óleo precioso, porque, como eu disse que esse óleo era caro, a nossa aquisição foi caro para Deus. Deus pagou alto preço, mandou seu Filho Jesus para morrer na cruz, para que juntos, em comunhão, estivéssemos aqui. Perceba que esse momento aqui é um momento santo. Olha aí, é como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce para a barba de Arão, ao qual desce para a gola de suas vestes. O sacerdócio arônico, quando ungido, diz aí o texto, que o óleo descia sobre a gola de suas vestes. E você lembra que o sacerdote carregava no peito? Hein? O que carregava no peito? 12 pedrinhas. O que as pedrinhas significavam? Quem lembra? As tribos de Israel. Ou seja, o que o texto mostra para nós aqui é que quando o sacerdote ele era ungido, separado para o serviço santo, o óleo ele descia sobre a barba de Arão, escorria na gola, molhava também as pedrinhas, e aquele óleo estava apontando que o povo de Deus é santo, que o povo de Deus está sendo ali ungido, que o povo de Deus é separado, que o povo de Deus, no momento solene
da unção sacerdotal, o povo de Deus também é santo ao Senhor. Então, queridos irmãos, é preciso que entendamos isso, que você está aqui porque você foi separado, você é santo ao Senhor. Portanto, a comunhão, o viver unidos irmãos, o estarmos aqui na congregação, juntos, mostra que nós somos separados. Eu não sei se você já passou por isso, mas na minha adolescência, cidade pequena, Canangola, era muito comum a gente crente andar com a Bíblia debaixo do braço. Ah lá, fala o quê? Lá vai o crente. É testemunho juntos aqui. Testemunho para o mundo que na nossa comunhão nós somos ungidos e separados para adorar o Senhor. Por isso, queridos irmãos, o óleo também, aí também pegando o exemplo do orvalho no verso 3, apontam para a presença do Espírito Santo no meio da igreja. Esse Espírito Santo que foi derramado por Cristo Jesus, quando Ele ressuscitou, subiu aos céus, e de lá derramou sobre a igreja. Ou seja, todos nós aqui, em comunhão, aponta que somos santos ao Senhor. E por isso a nossa vida deve ser uma vida santa. Principalmente para que nesse viver santo, nós separemos tudo da nossa vida para termos aquele encontro de comunhão, porque esse encontro de comunhão aqui aponta para o mundo, um testemunho de que fomos comprados como óleo precioso, que somos caros para Deus. Cristo Jesus comprou cada um de nós aqui, para que possamos juntos, em comunhão, sermos santos ao Senhor, porque é santo ao Senhor viverem unidos os irmãos. Essa é uma realidade que a gente sempre precisa lembrar, que esse momento aqui é solene e santo aos olhos de Deus. E é santo também porque você demonstra para o mundo que você foi separado para o serviço do Senhor. E por fim, uma terceira realidade sobre a comunhão é que a comunhão, ela é bênção e vida. Não é o que está aí? No último versículo, né? Ali ordena o Senhor sua bênção e vida para sempre. Então, a terceira realidade que eu quero destacar aqui é que é bênção e vida viverem unidos os irmãos. Só que o Salmo 133 diz também que a delícia da comunhão é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. O Monte de Sião é uma montanha de 2.800 metros de altura, fica lá bem ao extremo da Palestina e era responsável por grande parte de volume de água, tanto do Rio Jordão e também por causa da neve, apesar de longe, ela trazia o orvalho, trazia a neblina para grandes partes ali daquela região. E por ser abundante em água, né, isso faz do Hermon um grande contraste ali naquelas regiões desérticas ali do sul da Palestina. Mesmo o orvalho mesmo, de longe, ele trazia aquela neblina que era sinal ali de bênção, e por isso que o texto vai dizer aí que é como o orvalho do Hermon que desce, não está aí? Perceba que a bênção, ela vem do alto, a bênção de Deus, a vida de Deus, ela vem do alto, então ela desce, como é que está aí? Sobre os montes de Sião. O Monte Sião é o nome de uma das colinas de Jerusalém, e que por extensão tornou-se o nome também da própria terra de Israel, da cidade de Davi, da cidade de Jerusalém. Mais tarde, Sião passou a se referir ao próprio templo. Ou pensar também em Sião é pensar em toda a terra prometida, em todo o povo de Deus. O ponto aqui é que eles pegaram uma adequação geofânica e aplicou-se à cidade de Jerusalém. Ou seja, mais ou menos o que acontece aqui com a nossa cidade de Volta Redonda, né? Por que a nossa cidade ela é chamada de
Volta Redonda? Porque eles pegaram um aspecto geográfico do rio, não é? A Volta Redonda do Rio Paraíba, não é isso? E a cidade passou a se chamar, então, Volta Redonda. Da mesma forma que eles pegaram o aspecto geográfico dos montes de Sião e Jerusalém, ou mesmo o próprio povo de Deus, passou a se chamar também Sião, porque foi em Sião que o templo foi edificado. É em Sião, é bom lembrar isso lá em Jerusalém, que Davi, lembra que eu falei? Centralizou a religião, centralizou o culto. É em Sião que Davi vai dar os preparativos para, mais tarde, Salomão construir o templo. É em Sião, olha aí mais uma vez no verso 3, ali que o Senhor ordena a sua bênção e vida para sempre. Portanto, perceba o detalhe aqui, irmãos, é no local onde o povo está unido, onde o povo está em comunhão, é ali onde o povo está junto para adorar, que o Senhor ordena bênção e vida para sempre. Tal como o orvalho que vinha de longe lá do alto trazer vida àquele povo que estava ali em Jerusalém. Ou seja, onde o povo está junto, unido, em comunhão, é ali que Deus ordena a bênção e vida para sempre. Todavia, eu quero trazer aqui um alerta para a igreja. Lembra que eu fiz aqui no início uma retrospectiva de Gênesis até mais ou menos 2 Samuel? Aí nós estamos aqui lendo um texto de Salmos, composto por Davi. Minha pergunta, a Bíblia para aqui? Não. E aqui é o alerta para nós. É o alerta para nós. Por que é o alerta para nós? Porque depois da morte de Davi, quem assumiu o reinado foi Salomão. Muito embora ainda a nação de Israel viveu no seu apogeu, quando Salomão morreu, lembra que reinou também o seu filho, Roboão? E o que aconteceu? O povo deixou de viver unidos irmãos. Lembra? Que com Roboão a nação se dividiu de novo. Os irmãos brigaram de novo. 10 tribos foram para o norte. Lembra lá? Voltaram a adorar os bezerros, as vacas de Bazã. Voltaram à idolatria. Olha que terrível, irmãos. E no sul ficou ali Judá e Benjamim. Perceba, o povo não se manteve unido. Isso é um alerta para nós, irmãos. Por que é um alerta para nós? Porque a falta da comunhão faz com que Deus ali não ordena mais a sua bênção. A gente não para pensar nessas coisas. Se não há comunhão no nosso meio, Deus não ordena mais a sua bênção. E vão acompanhar a história. O povo de Israel, a tribo do norte, foram destruídos pelos assírios. Judá foi levado para o cativeiro. Perceba, irmãos, que se não houver comunhão no povo de Deus, a destruição pode ser iminente. Isso serve de alerta para nós. É um risco para nós quando não vivemos em comunhão. Porque quando não vivemos em comunhão, Deus ali não ordena mais a sua bênção. É por isso que quando você continua lendo a Bíblia, os profetas vão falar de um Messias. Eu separei aqui Isaías 59, 20, que diz assim: virá o Redentor a Sião, e aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor. Então os profetas já começaram a anunciar de que para que haja novamente comunhão entre o povo de Deus, é necessário que venha o Messias, o ungido, o Cristo do Senhor. Cristo, o Senhor Jesus, é o nosso Redentor. Cristo é aquele que promove conversão, que promove a nossa redenção, mas não no Monte Sião, no Monte Calvário.
É no Calvário, irmãos, que a nossa comunhão é garantida, tanto para judeus, para brasileiros. Nossa comunhão é garantida por causa do sangue de Cristo, derramado lá no Monte Calvário. Por isso, irmãos, Cristo agora, por meio do sangue da cruz e por meio da ação do Espírito Santo, requer que o povo dele viva em comunhão. Porque por causa da vida de Cristo, que ele deu para nós, lá na cruz, em nosso lugar, é que aqui, agora, podemos ter vida eterna e comunhão para sempre. Por isso, querido irmão, é um alerta para nós, quando a gente não vive em comunhão. Entendam que é projeto de Deus a comunhão para o bem do povo dele. Não importa o que acontece no nosso meio, é preciso que a gente entenda que é a comunhão que é agradável aos olhos de Deus. É a comunhão que é santo aos olhos de Deus, que é a comunhão que é bênção e vida para nós, por causa de Cristo Jesus. Queria terminar aqui a nossa fala dizendo que nossa maior felicidade, nossa maior alegria é vermos o povo de Deus em comunhão. Não tem nada melhor para um líder, né? Um presbítero, para um pastor, para um diácono, nada melhor. Por isso que aqui na igreja é necessário que nós deixemos de lado nossas mazelas. É preciso que nós deixemos de lado nossas diferenças. É preciso que nós entendamos que juntos aqui, a adoração é para nos unir. É para que juntos aqui possamos comungar a mesma fé em comunhão, em adoração ao nosso Deus. Por isso, meu desafio para a Igreja 207 é que esse ano de 2022 possamos de fato viver a comunhão. Porque isso é projeto de Deus. A comunhão também quero destacar aqui mais uma vez, que é sinal de santificação. Cristo morreu na cruz, mandou seu Espírito Santo para nos ungir, para que sejamos separados do mundo, para que aqui, agora, juntos, em comunhão, vivamos em adoração, mas é testemunho ao mundo. É santo a Deus. Por isso, queridos irmãos, como é que tem sido sua vida lá fora? Porque eu estou dizendo aqui que a comunhão é sinal de santidade, mas o crente não é santo quando sai daqui. O crente lá fora é pior muitas vezes que um ímpio. Paulo fala isso na sua carta aos Coríntios, que às vezes tem situações que crentes fazem que ímpios não fazem. Como é que é a sua santidade lá fora? Porque aqui é um sinal daquilo que você é lá fora. Santo ao Senhor. A comunhão acontece aqui. É sinal de que fomos santificados. Mas como que é a sua vida lá fora? Com sua esposa, com seu marido, sua mãe, seu pai. Você tem tido uma vida santa diante do Senhor? Porque é uma hipocrisia estarmos aqui cantando, levantando a mão, mas a nossa vida não é santa aos olhos do Senhor. Que seja um alerta isso para nós, irmãos. Vivamos uma vida santa ao Senhor. E, concluindo aqui, é na comunhão, como eu disse, que Deus ordena a sua bênção e vida para sempre. Cristo na cruz, eu disse e vou repetir, garantiu nossa redenção, por aquele sangue precioso. E aí, eu quero deixar bem claro para você que, de repente, está nos visitando, se você ainda não se rendeu a Cristo Jesus, você não tem comunhão. Se você ainda não reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador, você não tem comunhão, nem com os irmãos, muito menos com Deus. A comunhão, ela é possível porque é Cristo que nos religa a Deus por meio do seu sangue precioso. Por isso, irmãos, meu desejo é que de fato vivamos comunhão. Que de fato esse ano possamos viver
unidos entre os irmãos. Como eu disse, porque é plano, é projeto de Deus para o bem do seu povo. É agradável viver unidos irmãos. É santo ao Senhor viver unidos irmãos. É bênção em vida. Meu desejo é que a 207 seja uma bênção na vida de cada um. E cada um seja uma bênção para o 207. E cada um e a igreja vivam em comunhão para a glória de Deus. Amém? Que Deus assim nos abençoe e que a comunhão seja de fato o alvo desse ano aqui na 207.